Aleluia, Jesus, nós amamos a sua presença, Senhor. Obrigado, Jesus, pela sua presença. Provérbios capítulo 4, versículo 25. Glórias a Deus. Onde a palavra do nosso Senhor vai dizer assim: olha sempre para frente, mantenha o teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado, reflete sobre as tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, retira o teu pé da malignidade. Filho meu, presta atenção às minhas palavras de sabedoria, e inclina os teus ouvidos para compreender o meu discernimento, assim manterás o bom senso, e os teus lábios guardarão o conhecimento. Amém? Os irmãos podem tomar os assentos, em nome de Jesus Cristo. Aleluias, louvado e exaltado é o nosso Senhor e nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui é uma palavra, amados, a qual nos ensina coisas grandiosas, coisas maravilhosas para a nossa vida. Veja só que Provérbios foi escrito para trazer sabedoria para as nossas vidas, para trazer direcionamento e para nos livrar dos caminhos maus, porque nós andamos num mundo a qual muitos caminhos podem levar à destruição, podem levar a prejuízo, podem levar a sofrimento. Muitas pessoas hoje estão sofrendo, muitas pessoas hoje estão chorando, muitas pessoas hoje acabaram entrando numa depressão profunda, muitas pessoas perderam a razão de viver, simplesmente porque entraram num caminho a qual elas jamais deveriam ter entrado, e muitas vezes um passo num caminho a qual não é da vontade de Deus, pode trazer consequências para as nossas vidas, para o nosso futuro, pode trazer perdas grandiosas para nós. E veja aqui que quando a palavra do Senhor está falando aqui, onde nós começamos a ler, ela vai dizer assim: olha para frente, mantenha o teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Veja só, olhe para frente. Pergunte para o seu irmão: você sabe para onde você está indo? Você sabe realmente para onde você está indo? Porque muitos talvez vão dizer assim: eu acho que vou ser salvo, eu acho que vou viver tal coisa na minha vida, mas muitas vezes as pessoas elas apenas acham e não vão encontrar e não vão viver aquilo que esperam para a vida delas. O achar não é a certeza de você encontrar aquilo que você necessita. Então nós precisamos saber com completa exatidão para onde os nossos pés, para onde as nossas atitudes elas estão nos levando, para que nós não viemos a entrar num caminho a qual vai trazer consequências para nós. E veja só, quando aqui a palavra do Senhor está dizendo assim: olhe sempre para frente, está falando de nós não vivermos uma vida distraída, está falando: ei, cuide para não cair nas distrações, cuide para não olhar para o lado, cuide para não olhar para trás, cuide para não olhar para aquilo que você não deve olhar, mas foque apenas naquilo a qual é necessário para a sua vida. Olhe para aquilo a qual realmente você deve olhar e viver, para que você não venha a viver uma vida fútil nessa terra, para que você não venha a se desviar do verdadeiro objetivo a qual o Senhor, Ele liberou sobre a sua vida. Você já parou para pensar qual é o alvo a qual Jesus Ele colocou sobre a sua vida? Porque para muitos um alvo o Senhor liberou de ir e pregar a palavra do Senhor,
Para outros, o Senhor, Ele vem e libera um outro alvo, um ministério talvez de louvor, um ministério de cuidar. E é isso a qual o Senhor liberou na nossa vida, para que nós viemos a focar e a viver isso, para que nós viemos alcançar as coisas grandiosas e permanecer num caminho bom e agradável ao Senhor. Ou seja, todos nós precisamos seguir um objetivo, a qual Jesus Ele tem liberado sobre a nossa vida. Nós precisamos buscar isso, para isso, focar nisso, se dedicar nisso, não nos distrair. Olha o que diz em Lucas capítulo 9, versículo 62, ao que Jesus asseverou: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás, é apto para o reino de Deus. Ou seja, todos nós, quando viemos para Cristo Jesus, nós escolhemos um caminho para a nossa vida. Nós escolhemos um caminho para que nós viemos a ter salvação, para que nós viemos a ter uma eternidade com Jesus Cristo. Quando nós entramos nesse caminho, Jesus Cristo Ele vai nos ensinar: ei, depois que você entrar nesse caminho, você não pode mais olhar para trás, você não pode mais olhar para as coisas a qual você fazia, não, você não pode mais retroceder. Um caminho foi colocado diante de você, e você precisa focar no seu propósito, você precisa focar naquilo com uma forma grandiosa, com uma forma sobrenatural, e não se distrair, não. Agora você não pode mais olhar para a direita, você não pode mais olhar para a esquerda, você não pode mais olhar para trás, você precisa permanecer para chegar no fim desse caminho e encontrar a vida eterna, encontrar uma vida de paz, de amor, uma vida com Cristo Jesus na eternidade. Só que muitas vezes as pessoas começam a caminhar e no meio do caminho elas começam a olhar muitas vezes para os lados, muitas vezes começam a olhar para as circunstâncias, muitas vezes começam a tropeçar nas pedras, e muitos acabam se desviando do bom caminho, muitos acabam saindo do bom caminho, mas nós precisamos permanecer no bom caminho que Cristo Jesus, Ele colocou sobre nós. Há um caminho que nós estamos seguindo, sabe? Se você não está aqui porque você quer ser salvo, você está aqui em vão. Mas eu creio que se você está aqui é porque você quer ser salvo, e você está numa caminhada até a salvação, você está caminhando em rumo a receber algo da parte de Deus, uma vida eterna com Ele, e você precisa permanecer forte, você precisa permanecer sendo um verdadeiro cristão, um verdadeiro soldado de Cristo. Um chamado de filho sobre a sua vida foi colocado, e algo está te esperando quando Jesus Ele voltar. Mas nós precisamos estar em vigilância, estar em cuidado, para não nos desviar desse caminho maravilhoso que o Senhor Ele preparou para a nossa vida. Porque se nós olharmos para trás, nós nos tornamos pessoas a qual não são aptas para o reino dos céus. Sair do caminho é estar de uma forma não apta para viver o que Deus Ele quer que a gente viva. Então a única forma é a gente permanecer nesse caminho. E no versículo 26 vai dizer assim: reflete sobre as suas escolhas e sobre o caminho por onde andas. Aqui é uma chave muito importante, porque nós precisamos muitas vezes parar e pensar para onde nós estamos indo. Muitas pessoas estão caminhando por caminhos escuros, por caminhos de trevas, mas por não pararem e observarem para onde estão indo, elas acham que está tudo bem, e elas continuam caminhando, continuam indo, sem parar para pensar aonde aquele caminho vai os levar. E aqui a palavra do Senhor diz que nós devemos refletir sobre as nossas escolhas e sobre o caminho por onde nós estamos andando. Ou seja, nós precisamos parar e pensar para onde nós estamos indo, para onde nós estamos caminhando, para onde nós
estamos focando, qual o objetivo a qual nós estamos colocando no nosso coração, aonde os nossos olhos eles estão focados, aonde o nosso coração ele está depositado, qual é o nosso maior tesouro. Sabe, o meu maior desejo é ir morar no céu. A minha oração é: Senhor Jesus, eu quero cumprir logo a minha missão nessa terra, para ir morar no céu. Senhor Jesus, traga um aceleramento no meu ministério, para que eu possa ir logo morar contigo, Jesus, porque o meu coração ele está focado na vida eterna com Jesus, a minha mente, os meus olhos estão focados. Isso nos leva a desejar alcançar logo aquilo que está nos esperando. Há um caminho que eu e você estamos trilhando aqui nessa terra. Nós estamos apenas de passagem. Nós crescemos, vivemos, e o tempo passa tão rápido. Quando vê, nós vamos estar velhos. Quando vê, nós vamos partir desse mundo. E essa caminhada a qual nós estamos trilhando aqui, para onde vai nos levar? Aonde nós vamos chegar? Através das atitudes a qual nós estamos tomando hoje, através da vida a qual nós estamos vivendo aqui hoje. Nós precisamos parar e refletir aonde o nosso viver de hoje vai nos levar amanhã, aonde nós vamos chegar quando terminar essa caminhada aqui nessa terra, porque nós precisamos tomar muito cuidado para não nos mover pela emoção. Nós precisamos tomar muito cuidado para não nos mover através das nossas vontades e através dos impulsos, porque a palavra do Senhor diz que o nosso coração ele é o mais enganoso de todas as outras coisas. Ou seja, é Ele quem que vai nos conduzir a sair do caminho de Cristo. É Ele quem que vai nos conduzir a caminhos maus, porque Ele é enganoso. Então as nossas emoções, os nossos impulsos, os nossos desejos podem fazer a gente se desviar para a direita ou para a esquerda, ou seja, sair do bom caminho. E por isso nós precisamos nos analisar, nós precisamos parar para refletir: aonde eu estou colocando os meus pés? Aonde eu estou andando? Para onde isso vai me levar? Será que é da vontade de Deus eu ir naquele lugar? Será que é da vontade de Deus de eu fazer isso? Será que é da vontade de Deus de eu fazer mais aquilo? Qual é o propósito em eu estar fazendo isso? Será que é Deus que realmente quer que eu vá, que eu faça, ou que eu deixe de fazer? Porque se Deus ele não quer, não tem propósito. Porque se não é da vontade de Deus, vai ser um esforço inútil, vai ser tudo fútil. Porque se Deus não mandar a gente fazer, a gente vai apenas jogar energia fora, vai perder tempo, e um dia de nada vai adiantar, de nada vai valer o que nós fazemos. Mas quando é o Senhor quem que nos manda fazer, quando é o Senhor quem que nos dá a direção, aí pode ter certeza que algo te espera no fim dessa caminhada, que algo verdadeiramente valioso vai te esperar no fim dessa caminhada, uma recompensa, um galardão, algo sobrenatural, algo maravilhoso. Mas se não for Deus quem te mandou fazer, você está gastando esforços, você está gastando energia, você está gastando tempo, você está gastando a sua vida, você está vivendo como se fosse levado pelo vento, sem saber aonde vai chegar. Mas quando é Deus quem que Ele nos manda fazer, é Ele quem que traz a capacitação, é Ele quem libera a sabedoria, é Ele quem gera a provisão, é Ele quem que vai abrindo os caminhos para a nossa vida, e as coisas vão se tornando mais fácil. No começo pode até ser difícil de servir a Cristo, porque é tudo novo, é tudo diferente, é muita coisa que nós precisamos renunciar, muita coisa que nós precisamos deixar para trás, é pegar no arado e não olhar mais para as coisas do passado, é ir em frente nesse caminho. Mas quando a gente começa a entender o que é amar a Jesus Cristo e amar a Deus sobre todas as coisas, tudo começa a se tornar mais leve. Sim, vai ter problema, vai ter dificuldade, mas
esse problema, essa dificuldade vai ser muito pequenininho, porque o Senhor é quem que está te guardando, te protegendo, te livrando, é o Senhor quem que está te conduzindo, é o Senhor quem que está te blindando, é o Senhor quem que está na sua vida, e se o Senhor é na sua vida, ninguém poderá contra você. Se Deus Ele é por nós, quem poderá contra nós? Você está entendendo que andar nos caminhos do Senhor é a melhor opção? Andar na vontade de Deus é o caminho certo, é o caminho bom, é o caminho maravilhoso, é o caminho da glória, é o caminho da provisão, é o caminho da salvação. Lucas capítulo 14 versículo 28 diz assim: porquanto qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento, e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la, para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, toda pessoa que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando: este homem começou uma grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Veja só, a palavra do Senhor, ela nos ensina a sentar e a calcular, ela nos ensina a sentar e a pensar, a sentar e a refletir, porque se nós andarmos por um caminho a qual não é certo, a gente vai passar vergonha, a gente vai ter prejuízo, a gente vai construir tanto, a gente vai colocar tanto investimento naquilo, a gente vai colocar tudo que a gente tem, todas as nossas forças, energias, tudo que a gente conquistou naquilo, mas se a gente estiver andando sem pensar, sem calcular se vai dar, pode ser que a gente não consiga terminar, e tudo aquilo vai ser ilusão, tudo aquilo vai ser uma perda de tempo, uma perda de dinheiro, uma perda de esforços, e aqueles que passarem vão ver: olha lá, ó, ele começou a andar por um caminho, ele começou a construir algo, mas ele nem conseguiu terminar, e aquela pessoa vai passar vergonha, vai ter prejuízo, vai ter consequências. Assim é na nossa vida, quando nós tomamos decisões e andamos por caminhos a qual não é da vontade do Senhor. No começo pode até dar certo, vai começar as escavações, vai começar os alicerces, e nós vamos dar a nossa força, nosso empenho, nossa dedicação, mas no final não vai terminar bem. No final vai ser um mau caminho a qual nós escolhemos para andar naquele caminho, vamos ter perdas, vamos ter prejuízo. E ali Jesus está ensinando que nós precisamos ver se nós não estamos andando por um mau caminho. Nós precisamos refletir para ver se nós não saímos da vontade de Deus, para ver se nós não estamos nos desviando para outro caminho, a qual não é da vontade dEle para as nossas vidas, para que não haja consequências, não haja prejuízos, para que não haja perdas, para que não haja sofrimentos, para que não haja dor lá na frente. Ou seja, nós precisamos aprender a analisar com muita prudência os caminhos a qual nós estamos trilhando, os caminhos a qual nós estamos andando. Quem aqui já nunca ouviu aquele ditado: nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que brilha é bom, nem tudo aquilo que parece ser bom é bom? Não, há muitas coisas que aparecem ser bom, mas não são boas. Há muitas coisas que elas estão camufladas como se fosse algo valioso, mas no final não valem de nada, parecem ser apenas, mas não são. E muitas vezes são os caminhos a qual as pessoas estão trilhando, parece ser um bom caminho, parece ser um caminho de prosperidade, parece ser um caminho de felicidade, parece ser um caminho que vai gerar algo bom, mas lá no final muitas vezes vai gerar coisas ruins, vai gerar tristeza, vai gerar dor. Isso muitas vezes acontece no casamento. A pessoa casa sem uma direção de Deus e parece que é mil maravilhas no começo, parece que vai construir uma família, mas depois vem a briga, vem a discussão, vem a separação e vem aquela confusão, vem toda aquela perda, vem todo aquele problema, porque andou num caminho a qual parecia ser bom, mas não era bom. Muitas pessoas começam com empresas, constroem, investem em tudo que tem,
mas não é da vontade de Deus, e quando vê dá um problema, entra numa dívida, quando vê a conta no banco fica trancada, e está devendo para o banco, e já estão querendo tirar o veículo, já estão querendo tirar a casa, ou seja, parecia ser um caminho bom, mas não era o caminho de Deus, e trouxe prejuízos e consequências muito grandes. Nós precisamos cuidar, parar e analisar para ver qual o caminho a qual nós estamos andando. Eu não quero que você sofra lá na frente, eu não quero que você tenha perda lá na frente. Sabe, muitas vezes eu chego e aconselho para as pessoas e digo: irmão, se eu fosse você eu não fazia isso. E eu falo uma só vez, porque ninguém é obrigado a ouvir uma direção de Deus, ninguém é obrigado a ouvir uma palavra de Deus, mas muitos dos que não escutaram lá na frente tiveram consequências e prejuízos muito grandes. Parecia ser algo muito pequeno, mas aquilo foi crescendo, foi virando, e a pessoa acabou perdendo o domínio daquilo, e teve muitas perdas, simplesmente porque andou por um caminho a qual não era para ter andado, porque entrou em algo que não era para andar. E Jesus, ele vai alertar os seus discípulos. Jesus, ele vai dizer assim para os seus discípulos: ei, cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus, ele vai ensinar para os seus discípulos para que eles tomem cuidado, para que não viessem a se contaminar com as doutrinas dos fariseus, porque os fariseus eram homens a qual aparentavam ser homens de Deus, mas na verdade eles não serviam a Deus. As pessoas olhavam para eles e diziam: nossa, são homens de Deus, são homens que seguem a lei, mas na verdade eles eram hipócritas, eram falsos, e eles não serviam a Deus verdadeiramente. Eles estavam andando por um mau caminho, estavam levando muitas outras pessoas para um mau caminho. Ou seja, eles até achavam que estavam andando num bom caminho, mas estavam andando num caminho sem Deus, num caminho sem a direção de Deus. Jesus diz: cuidado para não se contaminar com o fermento. Ou seja, porque eles aparentavam ser algo que era, mas que não era. E nós precisamos cuidar, porque se nós não cuidarmos, nós acabamos entrando naquilo que parece ser de Deus, mas que pode não ser de Deus para as nossas vidas, que pode gerar consequências para nós. Muitas coisas, elas apenas aparentam ser boas, mas não são boas, apenas parecem, talvez geram um brilho, geram uma luz falsa, mas no final é dor e sofrimento. Sabe, quem é que não gosta de se divertir? Quem não gosta talvez às vezes de se distrair, se divertir? É algo bom, mas muitas vezes a distração e as atrações, elas parecem ser boas, mas muitas vezes elas podem roubar as coisas preciosas de Deus para a nossa vida. Muitas vezes as distrações estão roubando as pessoas das orações, estão roubando as pessoas de vir no culto, estão roubando as pessoas de ler a Bíblia, estão roubando as pessoas de ter mais comunhão dentro de casa, de ter mais amor entre a família. Parece ser bom a distração, mas às vezes está roubando coisas preciosas e coisas maravilhosas, a qual Deus ele tem preparado. Às vezes ficar sem fazer nada parece ser tão bom, né? Não precisa se preocupar com nada, não precisa se estressar com nada, não precisa ficar esquentando a cabeça com nada. Como é bom ficar sem fazer nada, como é bom ficar só descansando. Mas às vezes só parece ser bom porque tudo aquilo que não há um progresso já está tendo um retrocesso. Ou seja, tudo aquilo que não está tendo um crescimento já está tendo uma perda, já está tendo uma consequência. Então, às vezes parece ser bom, mas na verdade está gerando uma perda e uma consequência para as nossas vidas. Muitos caminhos apenas parecem ser bons. Algumas brincadeiras às vezes parecem ser tão boas, as pessoas dão risada, se divertem, mas muitas brincadeiras que parecem ser boas estão machucando o coração de pessoas, estão magoando outras pessoas, estão ferindo outras pessoas, às vezes fazendo perder grandes amizades, mas foi só uma brincadeira, parecia ser algo tão bom, mas às vezes é um caminho que está causando algo tão ruim na vida de outras pessoas.
Ou seja, parece ser um caminho bom, parece ser um caminho divertido, mas às vezes está fazendo as pessoas perderem os melhores amigos, às vezes perderem as melhores propostas, às vezes fazer as pessoas perderem cargos maiores dentro da empresa. Algumas palavras parecem ser tão inofensivas, mas às vezes acabam machucando, ferindo as pessoas. Ou seja, nós precisamos cuidar para ver se nós não estamos andando por um caminho a qual não é bom. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós precisamos examinar-nos a nós mesmos. Sabe, nós precisamos olhar para dentro de nós, porque é tão fácil eu olhar para minha esposa, olhar para a pastora e achar as falhas dela, achar as qualidades dela. É tão fácil eu ficar observando a vida dela e ver como ela se comporta conforme... Mas e eu, como eu tenho me comportado, como eu tenho vivido, para onde eu estou andando? Porque é tão fácil você olhar para outra pessoa e dizer, essa pessoa está andando por um caminho de consequências terríveis. Mas e quando é nós? Nós precisamos parar e olhar para ver aonde nós estamos andando, para onde nós estamos caminhando, para onde nós vamos chegar através das nossas atitudes. E nós precisamos pegar a palavra de Deus e usá-la para nos analisar, porque muitas vezes o pregador está pregando, a pessoa está pensando, se meu vizinho tivesse aqui para escutar aquilo, se o meu irmão tivesse aqui para escutar essa palavra aqui, porque ele precisa ouvir aquilo. Mas nós precisamos aprender a fazer a palavra vir contra nós mesmos e nós nos analisarmos. Sabe, daí a palavra vai dizer assim: não minta. Os mentirosos não terão parte no reino dos céus. Muitos pensam, aquele meu vizinho é um baita mentiroso, ele tinha que escutar isso. Mas e nós, será que nós às vezes não temos mentido? Será que às vezes não temos falado o que não é verdade, ou demonstrado algo que não é verdade? Então nós precisamos pegar a palavra de Deus e fazer ela vir sobre nós mesmos e nos analisar conforme a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz não mentir. Será que é uma mentira dentro de mim? Será que há algo que eu falei que não deveria? Será que eu fiz um gesto, uma atitude que talvez enganou alguém, que talvez aparentou ser algo, mas que não era? E quando a palavra do Senhor diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, será que eu não estou amando mais o meu serviço do que a Deus? Será que eu não estou amando mais a minha vaidade? Será que eu não estou amando mais as coisas desse mundo do que a Deus? Ou seja, nós precisamos parar e analisar qual o caminho que nós estamos andando. E a palavra do Senhor diz amar o próximo como a si mesmo. Será que eu estou amando o meu vizinho como deveria? Será que eu estou amando a minha família como deveria? Será que eu estou amando... A palavra do Senhor diz que nós devemos perdoar. Será que nós estamos perdoando como nós deveríamos? Porque se nós não estivermos, nós estamos andando por um caminho a qual não é o caminho de Jesus Cristo. Nós estamos andando por um caminho a qual não é da vontade de Deus. Nós estamos nos desviando ou para a direita ou para a esquerda. Nós precisamos usar a palavra de Deus para ver os nossos próprios erros, para ver as nossas próprias falhas, para ver aonde nós estamos indo, para ver aonde nós vamos chegar. Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Qual o caminho que você está andando? Aonde você vai chegar? Nós precisamos cuidar e nos analisar, parar e pensar, porque muitos até começaram já a andar nesse caminho de salvação, muitos já se batizaram, muitos aceitaram Jesus Cristo, muitos receberam o batismo do Espírito Santo, mas no meio da caminhada começaram a se desviar, no meio da caminhada começaram a reparar os erros dos outros, no meio da caminhada começaram a focar naquilo que não era Jesus Cristo, e se desviaram do caminho sem perceber, estão longe do caminho sem ter percebido, se distraíram, olharam para aquilo que não deveria ter olhado, até começaram bem, mas não vão terminar bem se não voltarem para o caminho.
Então não adianta apenas nós começarmos bem com Cristo se nós terminarmos mal. Não adianta a gente começar o bom caminho se no meio desse bom caminho a gente se desviar. Nós precisamos permanecer no bom caminho até o fim, até o final. Nós precisamos estar focado no propósito de ir morar com Jesus Cristo. Nós precisamos estar focado nisso, sem distrações, sem se preocupar com as coisas desse mundo, sem estar apegado às coisas que não têm valor. É como eu disse esses dias, nós não somos árvores para estar enraizados nessa terra, nós estamos aqui apenas de passagem. Apenas de passagem você está aqui. Apenas uma caminhada você está aqui. Você talvez hoje está com 20, 30, 40 anos, mas os dias passam rápido. Daqui você vai estar com 60, vai estar com 80. Você vai partir desse mundo e você vai viver uma vida eterna, ou com Cristo ou sem Cristo. Isso tudo vai depender da sua caminhada, se você não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Diga para o seu irmão: não deixe que nada lhe tire do bom caminho. Você tem um compromisso com o noivo. Você é a noiva de Jesus Cristo e você tem um compromisso com Ele. O casamento já está marcado. Deus é quem sabe o dia e a hora. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas nós precisamos estar preparados, porque nós temos um compromisso com Jesus Cristo. Um compromisso de estarmos preparados para aquela festa, estarmos preparados para aquele momento, para aquele casamento entre Jesus Cristo e a igreja dele. E para a gente estar preparado, nós vamos precisar renunciar muitas coisas, nós vamos precisar nos esforçar, nós vamos precisar de ter uma demonstração verdadeira de amor para com Ele. Estar preparado, estar pronto, estar com as vestes limpas, estar com as vestes brancas, estar no caminho a qual Jesus ele vai vir e nos encontrar naquele caminho, no caminho bom, conforme a vontade de Deus. E no final tudo isso vai valer a pena. No final tudo isso vai valer a pena, porque naquele dia a alegria vai ser tão grande, a festa vai ser tão maravilhosa, vai ser tudo bom, não vai haver mais choro, não vai haver mais tristeza, não haverá mais sofrimento, não haverá mais nada de ruim. Será um ambiente de glória, de poder, da presença do Senhor, onde a palavra diz que não haverá nem sol mais para nos queimar, porque a luz de Deus vai nos iluminar. É para esse caminho que você precisa trilhar, é esse caminho a qual você precisa chegar no final dele. Você não pode mais se desviar para a direita nem para a esquerda. Há um caminho de glória te esperando, há um casamento te esperando, há uma vida eterna te esperando. Quando uma pessoa ela não se autoanalisa, ela permanece no mau caminho sem perceber. Sem perceber, ela vai continuar no mau caminho, porque ela não parou para se autoanalisar. E uma das coisas a qual o inimigo ele vai tentar fazer na vida das pessoas é sempre tentar colocar elas num lugar que parece ser de Deus, mas que não é. E daí a pessoa vai estar sofrendo, vai dizer é da vontade de Deus. A pessoa vai estar enferma, é da vontade de Deus. A pessoa vai estar com problema financeiro, é da vontade de Deus. A pessoa vai estar sofrendo, é da vontade de Deus. Não, não é da vontade de Deus. É que o inimigo conseguiu colocar aquela pessoa num lugar a qual ela acha que é da vontade de Deus, mas que não é. Então o inimigo ele sempre vai tentar nos colocar num lugar a qual parece ser da vontade de Deus, mas que não é, para tentar nos confundir e fazer a gente achar que está no caminho certo, fazer a gente achar que está andando no caminho certo. Muitas pessoas estão trabalhando onde Deus não queria que elas estivessem trabalhando, ou seja, elas pensam que estão trabalhando onde era da vontade de Deus, quando nem foi Deus quem que abriu aquela porta. Muitas pessoas, amados, estão indo aonde Deus não quer que elas vão, e elas pensam, ou estou indo lá porque Deus quis que eu estivesse lá. Muitas pessoas, amados,
estão fazendo o que não era para fazer e acham que o que estão fazendo é certo. Muitas pessoas, elas estão andando em caminhos que não é da vontade de Deus, mas que parece ser da vontade de Deus. Os fariseus eram assim, eles andavam achando que estavam servindo a Deus, mas na verdade não estavam servindo a Deus, apenas achavam. E alguns eles até tentam achar o caminho correto, mas ainda não conseguiram achar o caminho correto. Jesus ele disse que poucos iriam achar o caminho, poucos conseguiriam entrar por aquele caminho, porque poucos haveriam de achar, ou seja, você primeiro precisa achar qual é o caminho correto, para você entrar nele e viver nele, porque muitas pessoas estão vivendo doutrinas, estão achando que vão ser salvas, muitas pessoas estão vivendo debaixo de doutrinas de homens, mas isso não vai gerar salvação. Muitas pessoas até estão fazendo muitas boas obras, ajudando os outros, mas ainda não entraram no bom caminho, ainda não entraram no caminho que leva elas à salvação, ou seja, até estão fazendo boas obras, até creem que vão ser salvas, até creem que estão servindo a Deus, mas não estão no caminho da salvação, porque estão apenas andando num caminho que aparenta ser, mas que não é. Nós precisamos parar e analisar, será que o que eu estou fazendo é da vontade do Senhor? E pegar a palavra de Deus e ver, trazer para as nossas vidas, colocar em nós e comparar a nossa vida com a palavra de Deus para ver se estamos ou não no caminho dele. Olha só, João capítulo 14 versículo 5, indagou-lhe Tomé, olha que Tomé vai dizer para Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos conhecer o caminho? Olha só, Tomé andou 3 anos e pouco com Jesus, viu Jesus fazendo milagres, maravilhas, manifestações sobrenaturais, mas ainda não sabia qual era o caminho da salvação, ainda não sabia qual era o caminho para ir até onde Jesus ele ia. Andou com Jesus, estava com Jesus, mas ainda não havia encontrado o caminho. Muitas pessoas, elas ainda não encontraram o caminho verdadeiro, o caminho que leva à vida eterna. E olha que Jesus ele disse, indagou Jesus ele respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus ele é o único caminho. Sabe, as pessoas elas acham que muitas vezes ter uma vida próspera aqui nessa terra é sinal de salvação. Muitas pessoas elas pensam que apenas fazer o que é bom, ser boas, vai gerar salvação. Mas esse não é o caminho. O caminho verdadeiro ele está em Jesus Cristo. Jesus ele disse: as minhas ovelhas elas me ouvem e me seguem. Ou seja, o caminho verdadeiro é seguir a Cristo Jesus, é ser parecido com Jesus Cristo. E Jesus quando ele veio para nos ensinar e para nos mostrar qual é o caminho. Às vezes eu fico pensando a nossa responsabilidade para permanecer no caminho, porque uma das coisas a qual Jesus ele disse assim, que marido, ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Eu fico pensando, olha só, Jesus ele entregou a sua própria vida pela igreja. Eu pensei, então eu tenho que estar disposto também a amar a minha esposa com a minha própria vida, ou seja, esse é o caminho. Jesus ele amou os seus inimigos, Jesus ele chamou os seus traidores de amigos, ou seja, Jesus estava ensinando o caminho. Esse é o caminho, é você amar ao próximo como a ti mesmo, é você amar a Deus sobre todas as coisas, é você amar até mesmo os seus inimigos, é você dar comida para aqueles que estão com fome, é você dar de beber para aqueles que estão com sede. Ou seja, o caminho para a salvação é você viver como Cristo Jesus ele viveu, e tudo que Jesus ele fazia era segundo a vontade do Pai. Tudo que Jesus ele falava era segundo aquilo que o Pai o mandava falar e fazer.
Ou seja, Jesus ele estava nos ensinando que o caminho era fazer a vontade do Pai que está nos céus, que o caminho era viver como Cristo Jesus, ele viveu. Então quando nós queremos saber se nós estamos andando ou não no caminho certo, é só a gente pegar a vida de Jesus aqui nessa terra e comparar com a nossa. Jesus ele amou os seus inimigos, será que eu também estou amando os meus inimigos? Jesus fez aquilo, mas Jesus era Deus, eu não sou. Mas Jesus ele vem como homem e ele disse: se vocês crerem, farão as mesmas coisas que eu fiz e coisas maiores poderão fazer. Ou seja, Jesus ele não deixou um limite para nós. Ele disse: vocês poderão fazer coisas ainda maiores se vocês creem. Ou seja, então não é impossível nós vivermos uma vida parecida com Jesus. Como Jesus nós nunca vamos ser, porque só Ele foi santo, só Ele nunca pecou. Mas nós precisamos viver uma vida parecida com a dele, para que nós viemos a estar andando no caminho certo. Diga para o seu irmão: não existe atalhos. Não existe atalhos, é apenas um caminho que nos leva à salvação. É apenas um Jesus Cristo que nos leva para a salvação. Não é nem para a direita, não é nem para a esquerda. Não, é apenas um caminho que Deus estabeleceu para que nós viemos a seguir. Viver como Cristo Jesus ele viveu. E é nesse caminho que nós recebemos tudo o que nós precisamos. É nesse caminho que Deus ele vai colocar tudo o que você precisa para permanecer nesse caminho. A palavra do Senhor diz que se colocarmos o reino dos céus em primeiro lugar, aquilo que eu li logo no comecinho, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então quando você verdadeiramente se alinhar a esse caminho, viver como Cristo Jesus, aí você não vai mais precisar se preocupar com o resto, porque o Senhor é quem vai gerar a provisão. É o Senhor quem que vai gerar os mantimentos para a sua vida, é o Senhor quem que vai cuidar da sua saúde, é Ele quem que vai cuidar das suas finanças, é Ele quem que vai te colocar nos lugares onde você deve estar, é Ele quem que vai te conduzir pelo bom caminho, é Ele quem que vai abrir as portas, é Ele quem que vai falar com você, é Ele quem que vai te abraçar, é Ele quem que vai estar com você aonde quer que você for. Sabe, nós precisamos compreender isso para a nossa vida, porque às vezes a gente se esforça tanto para conseguir as coisas, esforça tanto para ter, e a gente esquece que há um caminho que há todas as coisas que nós precisamos. Apenas em um caminho que nós vamos encontrar a paz verdadeira, que nós vamos encontrar o amor verdadeiro, apenas em um caminho que nós vamos encontrar saúde, apenas em um caminho que nós vamos encontrar a prosperidade, que nós vamos encontrar as bênçãos sobrenaturais sobre a nossa vida, que é Jesus Cristo. Amém? Qual o caminho que você está andando? E qual o caminho a qual você quer andar? Aleluias! Quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Nós precisamos trilhar pelo caminho que Jesus ele nos deixou.